Se você pode, então, agora, abra a sua Bíblia aí ou o seu dispositivo eletrônico no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, eles vão botar no telão também, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, no versículo 37. Eles vão colocar aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 17, 37. Isso. Na minha tradução diz assim: Davi deixou Asaf e seus companheiros encarregados da arca da aliança do Eterno e de ministrar sacrifícios continuamente. Você pode repetir a palavra continuamente? Conforme as determinações de cada dia. Até aqui, feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e em graça pedimos que o Senhor fale conosco aqui hoje. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela tem realmente o poder de transformar a vida do homem. Por isso que possamos sair daqui ao ser expostos por ela, transformados pelo poder da tua palavra em nome de Jesus. Queridos, nessa noite, na conversa de hoje, nós vamos falar sobre gratidão. Pode apagar a luz, por favor? A gente vai falar sobre gratidão e eu todo ano prego algumas mensagens sobre gratidão aqui na nossa comunidade de fé. Normalmente eu prego sobre gratidão no final do ano, numa série de mensagens que faço no mês de dezembro. Mas às vezes na nossa vida nós somos impulsionados de alguma forma, despertados pelo Espírito Santo. E ontem eu tive a oportunidade de fazer um velório que chamou muito a minha atenção e essa palavra, ela aqueceu demais o meu coração. E na nossa conversa eu queria falar sobre esse homem que Davi comissionou ele, chamado Asaf. Asaf, ele era da tribo de Levi, um levita, e ele era responsável, né? Na verdade, ele era um instrumentista de símbolo. E a Bíblia fala, aqui nesse texto que eu li, que Davi resolveu comissionar Asaf e colocou ele responsável pela adoração e também pelo cuidado com a arca de Deus, com a presença do Senhor no tabernáculo. Para você entender esse contexto, quando lá atrás o profeta Eli, né, já velho, e os seus dois filhos, Ofni e Finéias, haviam pecado, profanado contra o Senhor, Israel havia saído em guerra contra os filisteus, e os filisteus tiveram vitória sobre Israel. E o exército de Israel, então, resolveu levar a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, tendo a ideia de que se uma espécie, na ideia deles, um amuleto estivesse com eles, eles iriam ganhar a vitória, iam ter a vitória. E a Bíblia fala que naquela guerra eles perderam e os filisteus levaram a arca do Senhor. E quando uma das noras de Eli, que estava grávida, recebeu a notícia, ela teve aquele menino e deu o nome daquele menino de Icabode, simbolizando que a glória, que a presença de Deus havia ido embora. Os filisteus ficaram com a arca um período de tempo. Deus mandou realmente sobre eles uma praga, uma espécie de tumores, e depois a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom por um longo período de tempo. E os anos se passaram, especificamente os 40 anos do governo de Saul, sem que a presença de Deus, aquilo que representava a presença de Deus, estivesse junto com o povo. E depois que Davi, ele reinou em Hebrom durante 7 anos, e aí sim assumiu o seu palácio no Monte Sião, Davi resolveu trazer de volta, tão logo que assumiu o trono, a presença de Deus. E Davi fez algo inédito. Davi, quando trouxe a arca do Senhor, Davi resolveu instituir uma adoração contínua ao Senhor. Davi, ele colocou a arca do Senhor
recebendo adoração durante 24 horas. Ninguém havia feito isso. Davi, ele fez uma grande escala de levitas para que durante 24 horas, ininterruptamente, houvesse adoração à presença do Senhor. E Davi resolveu colocar esse levita, chamado Asaf, como responsável por coordenar toda a parte de escala no que diz respeito à adoração ao Senhor. E eu queria que você se colocasse no lugar de Asaf, um levita, um homem que havia se separado para o Senhor e se preparado para oferecer o melhor ao Senhor. E um dia, de repente, diante de uma responsabilidade tão grande, mas também de uma grande honra, ele foi comissionado por Davi para coordenar tudo isso. E ele, durante muito tempo, coordenou as coisas que diz respeito à adoração ao Senhor diante da arca, da presença do Senhor, durante muito tempo. E eu queria falar sobre gratidão, mas trazendo para nós hoje a vertente de que a gratidão, ela é uma virtude, e eu sempre digo aqui que ela é a rainha das virtudes, mas o oposto da gratidão é a ingratidão. E como é uma virtude, existem pessoas que têm e existem pessoas que não têm. E eu sempre digo aqui na nossa comunidade de fé que cada um dá aquilo que possui. E você também não pode oferecer aquilo que você não tem. Por exemplo, o Crivson está aqui à minha frente. Eu queria usar um exemplo. Você consegue me dar uma nota de $50 para eu fazer um exemplo aqui com o pessoal? Você tem aí? Não, hoje não. Normalmente vem com $50? Aqui? Na igreja mesmo? Ou fora? Fora. Então, se você não tem, você não pode, de alguma forma, me oferecer. Talvez se eu pedisse R$50, talvez ele teria. Então, você só pode dar aquilo que você tem. E às vezes as pessoas, elas não possuem isso. Só que Asaf, ele é um exemplo para nós, porque Asaf, ele foi um exemplo de alguém que em algum momento da sua vida, mesmo depois de ter recebido honra da parte do Senhor, mesmo depois de ter sido escolhido por Davi para coordenar durante muito tempo a adoração ao Senhor, Asaf, ele se tornou alguém ingrato. E agora eu queria ler o Salmo 73, que foi um dos salmos que Asaf escreveu. Ele escreveu alguns salmos, como por exemplo o Salmo 50, o Salmo 73 até o Salmo 83, foi Asaf que escreveu. Mas, curiosamente, o Salmo 73 é um salmo de muita verdade e que mexe demais comigo, porque Asaf, no Salmo 73, ele diz: sem dúvida Deus é bom. Deus é bom, bom de coração, mas por um momento os meus pés quase vacilaram e quase deixei de ver a sua bondade, porque eu estava olhando para o lado, observando as pessoas que alcançam o topo, invejando os ímpios que tinham sucesso. Você pode repetir essa palavra comigo? Invejando os ímpios que tinham sucesso, que não tem com que se preocupar e nenhum problema para resolver. Nós estamos falando de um homem de Deus, nós estamos falando de um levita, de uma pessoa que ficou responsável por coordenar toda a parte de adoração durante muitos anos ao Senhor, responsável por muitas pessoas que em algum momento na sua vida entrou em crise e resolveu dizer que por um momento os seus pés quase escorregaram. Ele quase caiu da fé, ele quase abandonou a caminhada de fé. E por que Asaf quase escorregou? Por que Asaf quase abandonou a caminhada de fé? Ele responde isso dizendo que ele quase se desviou porque ele olhou para os ímpios, porque ele teve inveja dos ímpios, porque quando ele olhou para os ímpios, ele percebeu que os ímpios, eles prosperam, que eles enriquecem, que nada de ruim acontece com eles. E de alguma forma ele olhou para a vida dele e ele fez a seguinte avaliação: não é justo,
Não é justo eu estar aqui servindo a Deus durante todos esses anos, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é certo, renunciando a mim mesmo. E essas pessoas que sequer têm o temor do Senhor, elas enriquecem, elas prosperam, elas não adoecem. Eu acho que cada um de nós, a gente tem um pouco de Asaf dentro da gente. Eu não sei você, mas em algum momento isso já passou pela minha cabeça. Em algum momento eu olhei para o lado e eu falei assim, por que para mim tudo é muito difícil? Eu olho para o lado e eu vejo que tem pessoas que, poxa, parece que fulano, a vida dele é tão fácil. Você tem coragem de levantar a mão, dizer que você já pensou assim? Tem coragem? E por que Asaf teve coragem de dizer isso? Porque de alguma forma a gente pode atribuir a Asaf um pouco de ingratidão. Porque Asaf, ele deixou de olhar para ele deixou de olhar para a história dele, ele deixou de olhar para aquilo que Deus havia feito, realizado na vida dele, e ele passou a observar, segundo uma régua moral que todos nós temos, aquilo que estava acontecendo na vida de outras pessoas. Por isso, todas as vezes quando tiramos o olhar de nós mesmos e fazemos comparação com outras pessoas, de alguma forma nós vamos entrar em crise. E olha que essa época aqui era uma época que não havia tecnologia, que não havia mídia social, que não havia TikTok, que não havia Instagram. Meu Deus do céu, se Asaf vivesse no dia de hoje, pelo amor de Deus, eu acho que tem um monte de Asaf aqui hoje. Porque quando a gente pega o Instagram, irmãos, fala a verdade, a gente olha para a vida das pessoas, peraí, é só viajando, é só curtindo, é só gastando dinheiro, é só dizendo que a promessa chegou e na minha vida nunca chega. Mas por um momento os meus pés quase vacilaram, ele diz, porque eu tive inveja dos ímpios. E ele diz, eles alcançam um topo, pretensiosos e arrogantes, vestem-se com um insulto da moda, da última moda, minados e fartos, enfeitam-se com tiras da tolice, eles zombam usando palavras que ferem, utilizando-as também para intimidar. É aquelas palavras que algumas pessoas, mas você não serve a Deus? Mas você não é evangélico? Mas você não é crente? Por que está acontecendo isso com você? Oi, mas você não é da igreja? Você não é Bíblia? Você não é daquele pessoal que ora? Por que está acontecendo isso na sua vida? É exatamente o que aconteceu com Jó. Porque a Bíblia fala que Jó, em um só dia, e imagina, posso usar você de exemplo, Lucas? Eu acho que você não vai gostar, mas eu acho que você não vai gostar. Você imagina que a Bíblia fala que, se for para mim, não estou podendo entender agora, avisei. Depois você imagina domingo de manhã eu estava pregando, meu telefone estava tocando, mas estava no mudo lá, que Mirelinha perdeu o dentezinho dela, tadinho. Você imagina, a Bíblia fala que Satanás entrou na fila dos anjos que estavam sendo abençoados por Deus. Satanás entrou na fila e Deus estava lá abençoando os filhos dele. De repente, Satanás se apresenta. Você sabe o que Satanás falou para Deus? Falou nada. Quem falou foi Deus. Deus puxou Satanás para a conversa e fala o seguinte: vê meu servo Jó. Quem começou a conversa, Julico, foi o diabo, foi Deus, não foi o diabo. Vê meu servo Jó. Aí o diabo que estava quieto falou: tô vendo. Aí Deus fala: ele é justo, reto e íntegro diante de mim. Aí Satanás vai e fala: também, o senhor dá tudo para ele? Aí qualquer um faz. O senhor vive mimando esse cara, faz tudo por ele. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. A frota que ele tinha para escoar logisticamente as coisas era uma coisa absurda. E aí Jó, de alguma forma,
Deus dá a permissão a Satanás para tentar Jó. E Jó perde em um só dia absolutamente tudo. Vem um mensageiro de Jó. Eu chamo aquelas pessoas que trazem as notícias ruins, sabe? Aqui na igreja tinha um cara que toda vez que ele vinha, pastor, tem uma notícia para te contar. E ao invés de falar logo, você não vai gostar. Aí eu, pode falar. Notícia ruim. Quer saber a boa ou a ruim? Eu falei, fala logo, meu filho. Fala logo, o mensageiro de Jó, que a gente já sabe que a notícia é ruim. E aí o mensageiro vem e fala, as ovelhas estavam lá no pasto e de repente caiu um negócio lá e matou todas elas. Os seus filhos estavam debaixo de um barracão e aí caiu tudo, os 10 filhos de Jó morreram. E tudo aconteceu ruim na vida de Jó. E de repente Jó, ele fica sem nada, cheio de feridas no corpo. E aí os 3 amigos de Jó que ouvem falar de que ele estava nessa situação, vêm ao encontro de Jó e sentam com ele ali naquelas cinzas e cascas de telha. E de repente Jó está tirando as cascas de ferida com telha, Juliano. E aí de repente 7 dias se passam e ninguém diz uma palavra. Aí no 7º dia, um dos amigos de Jó bate na mesa e fala assim, eu não aguento mais. Fala alguma coisa, meu irmão. Fala qual o pecado que você cometeu. Porque é impossível uma pessoa passar por isso sem que ela tenha feito alguma coisa, ou seja, causa e efeito. Se alguém está passando por luta, é porque fez alguma coisa. E a Bíblia fala que em nenhum momento Jó praguejou contra o Senhor. Algumas correntes teológicas dizem, isso não está na Bíblia, que Asaf escreveu o Salmo 73, por quê? Porque em um momento Davi ele resolveu construir o templo para o Senhor. Isso está no capítulo 17, quando ele chama o profeta Natã e ele diz para Natã, eu estou nesse palácio aqui de cedro, luxuoso, com ouro, com fama, com tudo aqui, e Deus está numa barraca lá fora, num tabernáculo. Não é justo isso, eu quero construir um palácio, eu quero construir um templo para o Senhor. E aí Natã diz para Davi, poxa, que ótimo. Aí Davi vai e chama Asaf e fala para Asaf, olha Asaf, eu tive uma ideia incrível, eu vou construir um templo maravilhoso para o Senhor e eu quero que você coordene o louvor, assim como você tem coordenado no tabernáculo lá no templo. Você acha que Asaf ficou feliz ou triste? Isso era o sonho da vida dele. Só que Natã, quando vai para casa, Deus visita Natã e diz para ele, você mandou ele construir, dizer para ele o que ele tinha que fazer segundo o coração dele, mas eu estou dizendo que eu não vou morar em nada que ele construir. A mão de Davi está suja de sangue. Então diz para Davi que ele não vai construir nada. Eu até recebo a motivação dele, mas vai ser um descendente dele que vai construir. Ele não vai construir nada. Só que Davi já tinha conversado com Asaf. E agora Asaf está cheio de expectativa. E o que acontece quando as nossas expectativas são frustradas? Porque Davi chamou Asaf para uma conversa difícil e falou assim, então, o Asaf, rapaz, você lembra aquela situação que eu te prometi? Não tem aquele negócio que eu prometi para você? Então, Davi, eu tô cheio de ideias já, eu tô animado demais. Pois é, mas não vai rolar. Como assim não vai rolar? Você é o rei. Pois é, Deus mandou um recado através de Natã dizendo que eu não vou ser. Então, diante das expectativas frustradas, Asaf escreve o Salmo 73, dizendo que por um momento os seus pés vacilaram, escorregaram, e ele continua dizendo, o que está acontecendo? Deus saiu para o almoço, eu trago a mensagem do Eudine Peterson, e volta logo. Os ímpios estão contudo alcançando sucesso e juntando riquezas. Perdi tempo jogando conforme as regras, e o que eu ganhei com isso? Ele fala o seguinte, não vale a pena fazer as coisas certinhas, porque eu faço tudo o que é certo e eu só tomo na... Quantas vezes você pensa isso? Você joga conforme as regras e você vê para o lado um monte de gente dando nó em pingo d'água, é o famoso 7 mesmo. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, e não acontece nada com ele.
Mas na sua vida é só tribulação e luta. Aí você vem num culto como esse, e aí Deus resolve usar o pastor ou o profeta, aí fala com a pessoa que está de um lado, fala com a pessoa que está do outro, e aí no final não fala com você, você vem na frente pedir oração, é aquela coisa, não, só vim pedir oração, você está doido para Deus falar com você. Aí a pessoa ora e diz, olha, não tenho nada para o irmão hoje. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, será que Deus saiu para o almoço? Ele escreveu aqui, Deus saiu para o almoço, volta logo e não fala comigo. Perdi tempo jogando conforme as regras, um vendaval de má sorte, foi como um tapa e saiu pela fora. Se eu tivesse contado as mesmas mentiras, teria traído os meus filhos. Quando tentei compreender tudo, o que consegui foi uma terrível dor de cabeça. É quando a gente tem perguntas e a gente não tem respostas, e a gente vive uma impossibilidade, que por um momento a gente se permite olhar para o lado. E todas as vezes que a gente olha para o lado, a gente abre uma porta para que a ingratidão entre no nosso coração. Eu fiz um velório ontem de um homem que tinha muitos motivos, de alguma forma, para reclamar da vida, diante dos desafios que viveu, diante dos problemas que teve, mas era alguém que, em todos os momentos que eu estive com ele e também relatos de todos os familiares, resolveu, a despeito de tudo isso, devolver à vida e às pessoas que se relacionavam com ele alegria. E no sepultamento eu citei um provérbio que diz: quando a vida te encontrar, que você esteja vivo. Eu conheço pessoas que morreram com 50 anos, Julico, mas foram enterradas com 70 e com 80 anos de idade, porque deixaram de viver, porque deixaram de contemplar a beleza, porque deixaram de ser gratas ao Senhor. Eu acabei de falar do Enéas, um irmão que nasceu enxergando e que durante a sua caminhada de vida, em algum momento teve problemas em sua córnea e perdeu totalmente a visão. E ele se enclausurou dentro de casa com pena de si mesmo, dizendo: a minha vida acabou, não tem jeito. Por que isso aconteceu na minha vida? Até o momento em que ele foi despertado a entender que ele poderia viver o resto da vida que ele tinha, questionando, murmurando e reclamando, ou decidindo fazer a diferença. E entrou na escola de música para aprender a tocar bateria. Você tem noção de que o cara que é cego faz o que você que enxerga não faz? Por quê? Porque ele decidiu agradecer por aquilo que ele tem, a despeito de reclamar daquilo que ele não tem. E aí eu me dirijo para você perguntando: você tem sido grato por aquilo que você tem? Você tem manifestado a gratidão diante daquilo que Deus tem permitido? Talvez você não tenha tudo o que você gostaria de ter, mas o que você tem é mais do que suficiente. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu lembro de uma história que eu ouvi de um pastor contando que o irmão dele trabalhava no centro da cidade e morava lá em Realengo. Quem conhece a distância aí sabe que é brabo o negócio. E ele saía de casa de madrugada, e quando voltava pegava aquele ônibus lotado, e toda vez que ele pegava o ônibus, ele ficava orando para poder, de alguma forma, ter uma vaga no ônibus para ele ir sentado. E quando ele sentava, ele ficava orando para não ter nenhuma mulher ou uma senhora grávida perto dele. Quem já passou por isso aí, gente? Pelo amor de Deus, que luta. Aí você fica orando. Quando a senhora entra, não. Aí ela vem e encosta assim em você. Aí fica olhando para você assim. E aí diz que 2 senhoras entraram no ônibus, cara. Ele sentou, morto de cansado, cara. Morto. Depois de um dia inteiro, uma semana inteira de trabalho.
as pernas latejando, e ele sentou, e aí de repente as duas senhoras encostaram ali, e ele tinha servido a Marinha. Ele falou: poxa vida, por favor, senhora, senta aqui, vai em pé. E ele, sendo muito gentil, sacrificando a ele mesmo, ele disse: senta aqui. E ela logo sentou, e ele foi em pé, e ela nada disse para ele. E a senhora que estava com aqui sentou, disse para ela: agradece o rapaz. E a senhora que sentou disse: não é mais do que obrigação. E ele ouviu isso ali do lado, e ele: minha carteira, minha senhora, minha carteira. Quando a mulher levantou, ele sentou. Vai em pé para aprender a não ser mal agradecida. Você sente agora um gostinho de vingança, aquela coisa que bem feito. Pode falar: bem feito. Ué? Saiu vontade aqui. Bem feito. Porque a gente é assim. Porque de alguma forma nós, quando olhamos para o lado, perdemos a capacidade de nos enxergar. Porque a Bíblia fala que nós herdamos o desejo de pecar, e por herdar o desejo de pecar, merecíamos a morte eterna. Quando a gente de alguma forma acha que merecemos alguma coisa da vida, isso quer dizer que de alguma forma o orgulho, a vaidade entrou no nosso coração e nos deformou. Agora, a despeito de mesmo não merecendo, de alguma forma manifestando sempre a gratidão diante de desafios que nós temos, diante de situações que são enfrentadas nas nossas vidas. Eu tenho aqui o Cristo aqui, que tem um cunhado, o Léo. Léo tem quantos anos? 47 anos, um menino que sofre de crises, irmão da Cíntia. Ele já chegou a ter 50 convulsões em um só dia. 50. Cabeça dele é cheia de ponto, porque toda vez que cai, e todas as vezes que eu encontro com o Léo, eu pergunto: e aí, Léozinho, como é que você está, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Como assim tudo bem, graças a Deus? É um menino que tem um problema congênito, que ele não consegue urinar. Ele precisa colocar uma sonda todas as vezes que ele quer urinar. Uma coisa que você faz toda hora, uma coisa que você faz sem você perceber, e às vezes você não agradece. O Enéas, ele é deficiente visual. Você sabe qual é o maior sonho de um cego? Qual é o sonho? Diga-me. Voltar a ver. E você enxerga. E qual foi a vez que de alguma forma você agradeceu por isso? Senhor, obrigado, porque eu tenho a visão. Senhor, obrigado, porque apesar de ter que usar óculos, eu posso ver. A gente às vezes não se dá conta, queridos, de coisas simples. Ele simplesmente vai ao banheiro e ele não consegue urinar, e ele precisa introduzir um catéter para que ele possa urinar. Gratidão. Repita isso: gratidão. E ontem eu fiz o sepultamento de um homem que vivia rindo, que vivia de alguma forma exalando e manifestando. E olha que não era uma pessoa que vivia dentro de um ambiente de igreja, uma pessoa que sempre temeu a Deus, mas não vivia dentro de um ciclo de igreja, mas que com todos e a todo momento sempre manifestava gratidão. Julico, eu tive a oportunidade de estar com ele, pegar ele lá na casa. A gente foi no cartório, ficamos uma tarde inteira juntos conversando, e aquele jeito dele alegre, festivo, contando histórias. E eu falei: gente, a alegria de viver e a certeza de que, sabe, de alguma forma não merece, mas ainda assim o Senhor ou a vida proporciona, e por isso eu sou grato. Nós estamos falando de um levita, de um camarada que era responsável pela adoração, e que diante de uma promessa que Davi fez, e que por causa do Senhor não pôde ser cumprida, e teve os seus planos frustrados, ele disse: não valeu a pena. Não valeu a pena fazer tudo certo. Não valeu a pena fazer as coisas certinhas a vida inteira. Olha o que eu tomei agora.
olha o que eu recebi agora. Só que o mais curioso para mim não é o fato dele ter sentido isso, não é o fato de alguma forma do coração dele ter azedado, é ele ter escrito isso para que você e eu pudéssemos ler hoje e entender que ele disse que por um momento os pés dele quase escorregaram, ele quase se desviou, mas ele diz que se ele quase se desviou foi porque ele não se desviou, ele não se perdeu. E aqui embaixo ele continua declarando e dizendo todo o sentimento dele. E quando chega no versículo 25, ele traz a ideia de que aqui na terra ele não tem nada. E tem uma canção, Lucas, do Toque no Altar, que eles tiraram exatamente do versículo 25, quando Asaf diz: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Asaf ensina para nós que há inveja porque ele teve inveja. A inveja mata sem tirar a existência. A inveja faz com que a mentira dos outros ela se transforme em verdade na nossa vida. A gente passa a acreditar na mentira que as pessoas produzem e a gente passa a ignorar a nossa vida, pautando a nossa vida numa falta daquilo que eu não tenho, ao invés de agradecer por aquilo que eu tenho. Se amanhã você só tivesse aquilo que você é grato hoje, quando os seus olhos se abrissem amanhã, o que você teria? Você teria os seus filhos? Você teria a casa? Você teria a sua família? Você já parou para pensar que todas as vezes que nós oramos ao Senhor, nós temos muita dificuldade de simplesmente agradecer ao Senhor? Qual foi a última vez que você fez uma oração, Glautinho, de gratidão a Deus, sem que nessa oração você pudesse pedir alguma coisa? Porque a gente, junto ou separado, começa a orar: Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia. Eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, eu quero te pedir, e a gente pede. E às vezes, Juliana, a gente não tem a capacidade de agradecer, de simplesmente agradecer, porque a gente acha que a gente merece, porque a gente de alguma forma acha que o universo deve conspirar. E a pergunta que fica é: se a inveja entra no nosso coração, qual é o antídoto da inveja? É a gratidão. Porque pessoas gratas são pessoas que se enxergam. Pessoas gratas são pessoas que têm a capacidade de olhar para si e verdadeiramente compreender que elas não merecem. Não quer dizer que as pessoas não queiram ter mais, não quer dizer que não sejam pessoas que busquem algum crescimento na vida, mas de alguma forma não são pessoas conformadas, são pessoas que de alguma forma manifestam a gratidão. Eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu mereço. Isso não quer dizer que você não queira mais, isso não quer dizer que você não busque mais, mas isso quer dizer que você se enxerga. Porque quando você olha para o lado, você vê: Deus deve ter filho predileto, porque não é possível. E ele fala: tudo isso aconteceu na minha vida, até que, repita comigo, até que, de novo, por favor, até que, a Bíblia fala: eu entrei na presença de Deus. A Bíblia fala no livro das Crônicas, de 2 Crônicas, que quando Davi morreu, Asaf já tinha provavelmente 70 anos de idade. Já estava jubilado em casa, e de repente, ao estar em casa, já aposentado das funções, Salomão construiu o templo ao Senhor. E Salomão manda uma comitiva dele à casa de Asaf. E chega aquela carruagem lá, Glautinho, na casa de Asaf. E quando Asaf talvez olha pela janela, ele não se dá conta do que seria os soldados de Salomão.
que foram à casa dele e agora chegam diante dele dizendo: olha, a gente veio aqui porque Salomão mandou fazer um convite para você, para que você esteja na presença dele. E Asaf então é convidado a estar na presença de Salomão, e ao estar na presença de Salomão, Salomão então diz para Asaf: eu gostaria que você coordenasse toda a parte de adoração ao Senhor nessa nova fase do templo. Mas tudo isso só foi possível porque, apesar de quase ter escorregado, apesar de quase ter caído, mas ter tido a capacidade de ser sincero e escrever isso para que ficasse registrado hoje para mim e para você também, ele teve coragem de dizer a verdade. Porque o nosso problema não é sentir, queridos. O nosso problema é a dificuldade de reconhecer. Porque enquanto você se cala, os seus ossos se secam. E foi Davi que disse isso: enquanto engoli o meu pecado, enquanto calei o meu pecado, os meus ossos se secaram. Mas a partir do momento em que você abre a sua boca e você confessa diante de Deus aquilo que você está sentindo, às vezes preterido diante de coisas que acontecem, e você tem a capacidade de reconhecer e dizer: Senhor, talvez eu não tenha sido um homem e uma mulher grata ao Senhor. Talvez de alguma forma eu tenha enxergado a vida de uma forma onde eu acho que o universo precisa conspirar ao meu favor. Mas eu quero dizer para você que a gratidão, ela abre portas para que você possa receber mais da parte de Deus. Porque apesar de viver o que Asaf viveu, ele não pecou, ele não se desviou, mas ele teve a coragem de dizer que ele teve inveja. E quantas são as vezes que dentro da igreja a gente sente inveja, a gente não fala nada, aí às vezes a gente fala: não, é aquela inveja branca. Não, inveja branca, inveja é inveja. E tem gente que quer o que você tem, e tem a inveja pior, que são as pessoas que não querem que você tenha o que você tem. Porque talvez se Salomão colocasse outra pessoa no lugar dele, Asaf teria inveja de não querer que o fulano ficasse na posição que foi colocado. E isso é pecado, querido. E isso nos afasta de Deus, e isso tira a nossa capacidade de manifestar a gratidão diante de Deus. Mesmo não tendo tudo o que gostaria, que você nessa noite possa manifestar a sua gratidão a Deus. Que você possa confessar diante dele o seu pecado, entendendo que quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivo. E pessoas invejosas são pessoas que deixaram de viver. São pessoas que vivem uma vida olhando para a vida dos outros, desejando aquilo que as outras pessoas têm a todo momento. A gente teve churrasco de homens aqui, Julico, e o Lucas, médico, o dono da Ferrari, ele falou assim para mim: pastor, no meu ouvido: pastor, quer dar uma volta na Ferrari? Rapaz, todo mundo o pessoal ficou em volta do carro o tempo inteiro batendo foto, ele acelerou. O cara chega no meu ouvido e fala assim: pastor, quer dar uma volta na Ferrari? Quando ele falou isso, eu falei assim: rapaz, veio um versículo na hora na minha cabeça. Aí ele: qual? Não tentarás o Senhor vosso Deus. Falei: vai que eu piso nesse botão errado aí, meu irmão. Aí ele falou: não, vamos andar. E eu falei: cara, pelo fato de você me oferecer, eu já me sinto agradecido por isso. Para mim é um prazer e é um privilégio. E a gente acaba... Eu falei: pô, se eu sair com um negócio desse, o nego já fala mal de mim aí na rua direto. Já tem gente ali fotografando: pastor tá de Ferrari, vamos dizer que é minha. Então eu queria que você ficasse de pé, e a gente vai fazer diferente hoje. Sabe, talvez você esperava uma mensagem motivacional, mas eu quero dizer para você que as melhores mensagens que a gente ouve são mensagens que fazem a gente refletir sobre a nossa vida e sobre a forma como temos lidado diante das impossibilidades que nós temos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se você pode. E se essa palavra falou com você, e se de alguma maneira você entende que o Espírito Santo falou ao seu coração, e que existem momentos que realmente
passam coisas pela sua cabeça e que você não entende isso, e às vezes isso atrapalha a sua relação com Deus. Eu queria que você nesse momento fizesse a sua oração em pé, ajoelhado, aqui na frente, no seu lugar, não importa, que você possa colocar diante de Deus uma oração sincera, entendendo que Deus não entra em crise quando entramos ou estamos em crise. O que realmente Deus deseja é ouvir de você, da sua boca, aquilo que Ele já sabe, porque antes que venha uma palavra à sua boca, Ele já conhece. Faça isso em nome de Jesus. A Bíblia fala que esse sentimento no coração de Asaf, ele durou durante muito tempo, até que ele entrou na presença de Deus. Eu sempre fiquei muito intrigado com isso, porque ele cuidava do templo, ele vivia no templo, ele vivia entrando e saindo. Qual é a lógica de dizer até que ele entrou na presença, ele vivia na presença? Mas na verdade o que Asaf quis dizer quando ele disse isso é até que por um momento eu decidi olhar a vida de uma forma diferente. Eu decidi fazer uma oração diferente ao meu Deus. Eu decidi escrever isso aqui. Porque enquanto só passava pela cabeça, ele estava totalmente adoecido. A partir do momento que ele decidiu compartilhar com Deus aquilo que ele estava sentindo, Deus não rejeitou a ele, porque a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Deus não despreza um coração contrito, quebrantado ou cheio de crises existenciais. Talvez na sua vida você tente fazer o que é certo e só faz o errado. Você é aquela pessoa que tenta fazer tudo certinho e você só toma na cabeça e você olha um monte de gente fazendo coisa errada e prosperando. Mas a Bíblia fala que o fim do ímpio, ele é certo. Porque existe uma lei espiritual que diz que de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Só que quando você tira o olhar da sua vida e coloca na vida do outro, você acaba fazendo comparações, e a nossa vida, ela não pode ser uma vida pautada em comparações com as outras pessoas. Se você tiver que se comparar, você tem que se comparar com você, entendendo que você tem que ser hoje melhor do que você foi ontem, amanhã melhor do que você foi hoje. Agora, quando eu deixo de me comparar comigo mesmo e passo a me comparar com o outro, eu não estou sendo justo comigo. É gente que, ao invés de ser grato por aquilo que venceu, resolve reclamar pela dificuldade que está passando. As lutas e tribulações, elas têm como objetivo aperfeiçoar a sua fé. A fé, ela é acrescida no desconforto. É exatamente através das dificuldades e lutas. Porque um dia, queridos, a gente não vai estar mais aqui. E o que a gente vai deixar é um legado. E qual é o legado que você tem deixado? A Bíblia fala num momento que Jesus chegou diante de uma figueira, Claudinho. Uma figueira. E ele foi até a figueira, e a figueira estava cheia de folhas verdinhas. E de repente ele olhou e não tinha fruto na figueira. E era uma estação de dar fruto. Era a época da figueira estar carregada de fruto. Na verdade não era a época dela. E ele observa e ele diz: ué, mas você está cheia de flor, de folha, por que você não está com fruto? E aí Jesus então amaldiçoa ela, trazendo para nós a reflexão de que tem gente que vive uma vida de mentira. É uma vida de aparência. É uma vida que a todo momento quer mostrar para o outro aquilo que não é. É uma vida de Instagram. E Jesus, quando amaldiçoa a figueira, ele diz para ela: você está mostrando o que você não é. E todas as pessoas que tentam mostrar o que não são pessoas infelizes. Aquele Jim Carrey, aquele comediante americano, eu estava lendo um texto dele que ele disse: seria tão bom
se todas as pessoas que vivem atrás do dinheiro, achando que todos os seus problemas seriam resolvidos com dinheiro, seria tão bom se elas pudessem ter o dinheiro, porque daí elas iriam perceber que o dinheiro não consegue acrescentar em nada um vazio existencial, e é só o Espírito Santo que pode produzir isso dentro de você. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar uma vida melhor, não tem nada a ver com isso. Você tem que querer mais, você tem que lutar, você tem que se empenhar, mas nunca se esqueça de ser grato com aquilo que você já tem. Porque se você não é grato hoje com aquilo que você tem, você jamais será grato com aquilo que você decide conquistar. Se essa palavra falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente, mas se foi o Espírito Santo, sabe? E você precisa de alguma forma entrar na presença de Deus de uma forma diferente, feche os seus olhos e levante suas mãos aos céus, em sinal de rendição, em sinal de desarmamento, dizendo para Ele: Senhor, eu preciso, é comigo, essa palavra é para mim, eu quero sair daqui diferente, eu preciso sair daqui de uma forma diferente, entendendo a vida de uma forma diferente, entendendo que mesmo não tendo tudo o que eu gostaria, eu preciso agradecer, eu preciso ser grato ao Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu entrego ao Senhor cada vida que estendeu as mãos ao Senhor agora, reconhecendo que precisa de ajuda, que precisa de alguma forma do teu toque, do teu favor, que reconhece, assim como Asaf, que em algum momento tem tido perguntas sem respostas, entrado em crise, em conflito e não sabe o que fazer. Senhor, assuma o controle agora das emoções, assuma o controle dos pensamentos, assuma o controle dos sentimentos, assuma o controle de tudo que é falado, assuma o controle de tudo que é feito, assuma o controle da vida desse homem e dessa mulher, e que assim como Asaf, eles possam entrar na tua presença de uma forma diferente hoje. Senhor, que esse culto de hoje possa ser um divisor de águas na história das nossas vidas, no que diz respeito à nossa visão sobre nós mesmos, a nossa cosmovisão, que possamos sair daqui cheios da virtude de gratidão, agradecendo ao Senhor pela vida, pelo dom da vida, agradecendo ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, agradecendo ao Senhor pela igreja, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela casa, pela vestimenta, pelo alimento, pelo meio de transporte, sendo carro, ônibus, bicicleta, ou pelo fato de poder andar, de poder enxergar, de poder ir no banheiro e fazer o número 1, em pé ou sentado, sem nenhum mecanismo. Pai, em nome de Jesus, queremos ser gratos ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado hoje, estando de braços abertos para receber mais ainda da parte do Senhor, entendendo que não merecíamos nada, mas por conta de um favor imerecido a nós, o Senhor nos enche da tua dádiva. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que o Senhor nos conserve gratos ao Senhor por tudo, em todo tempo, porque essa é a tua vontade. Em tudo sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você é grato, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu.